gente falou aí, né, muito e tratando muito a questão da ansiedade, né? E a ansiedade, muitas vezes, a gente pode definir como prover da falta de confiança em Deus, ou, portanto, um pecado. O Brasil, de certa forma, é um dos países mais ansiosos do mundo e um dos que mais consomem antidepressivos do mundo. Como é que você define essa questão? A ansiedade é pecado e até que ponto ela é uma falta de confiança em Deus? Ansiedade é e não é pecado. Ansiedade não é pecado do ponto de vista do comportamento natural do corpo. Então, como a gente falou, né? A ansiedade garante você levantar de manhã. Eu não uso muito dessa maneira porque demanda essa explicação. Se eu falar que a ansiedade não é pecado, mas a Bíblia diz que é pecado, a Bíblia demonstra que é pecado e tal, aí você tem que dar 2 passos para trás e explicar. Então, substitui por vontade de viver, a iniciativa, que eu imagino que não são assim substitutos à altura. Mas existe sim uma ansiedade prática de funcionamento do mundo e da forma como você lida com ele. E que um ser humano saudável consegue lidar, então passar pela ansiedade. Daniel, não tem jeito. Você vai lá para uma entrevista de emprego e algo que você quer muito, você vai chegar com um certo, mas aquilo cessa depois da entrevista de emprego, primeira coisa, então então ele tem um tempo. A ansiedade pela expectativa, né? Como é que vai ser? O que vai acontecer? Isso, a gente costuma chamar de expectativa. Do ponto de vista do comportamento da mente humana, ela sai do mesmo endereço. Tanto a expectativa, essa expectativa, quanto a ansiedade. Sim. Né? Por isso, meio que é ansiedade, os dois, né? Então, existe uma expectativa impulsionadora, existe uma ansiedade, existe uma certa pressão, um certo estresse. Então, você pega ali, antes da entrevista de emprego, ou antes de uma conversa importante no seu trabalho ou com alguém, e você está com a mão tremendo no copo. Isso é normal, não dá para chamar isso aqui de pecado. Não tem como chamar isso de pecado. Isso é uma reação do seu corpo diante de algo muito importante. Se não é importante, a gente fica nulo, indiferente. E a indiferença também não é boa. A gente, em termos de espiritualidade, a mornidão já foi condenada por Jesus em Apocalipse. Era melhor ser quente do que frio. E não morno, ou seja, indiferente. Tanto faz, tanto fez. Isso não me afeta, não me causa asco e repulsa, mas também não me causa atração e proximidade. Então, nesse sentido, se você que está em casa, se você, Daniel, ou eu, sentimos momentos de ansiedade, é natural e perceba se passa. E como é que eu percebo se passa? Se a justificativa da ansiedade ter te atingido se mantém ou não. Então, se eu, por causa de uma entrevista de trabalho, eu me senti ansioso, nem consegui dormir direito naquela noite, tudo mais, fiz a entrevista de emprego, independente do resultado, fui para casa e falei, agora foi, em relação a isso, passou, beleza. Agora, se você tem essa ansiedade, saiu da entrevista do emprego, seu dia acabou, sua semana acabou, seu mês acabou. Aí você vai pensar, porque eu não tenho a resposta. Tá bom, consegui o emprego. Aí veio o emprego. Consegui o emprego dos meus sonhos e tal. Aí foi para o emprego. Mas e se eu for demitido? E se eu fizer alguma coisa errada? Então a gente tem uma mente mergulhada na ansiedade. E isso não é bom. Então aí a gente vem para o pecado. O pecado é quando, ao lidar com o que me causa ansiedade, eu não consigo encontrar segurança em Deus. Esse é o pecado. Eu não consigo encontrar segurança em Deus. Lembra do segurança, né? Então, alguém doente do ponto de vista da psicologia é alguém que, ao sentir ansiedade, precisa de ajuda externa, de remédio, de psiquiatra, de tratamentos específicos, porque ele não consegue lidar com aquilo. Um crente que conhece Jesus, que sabe quem Deus é,
vai ter ansiedade. Assim que ele tem ansiedade, ele busca o Senhor. Quando Paulo fala, não andeis ansiosos, se ele fala, não andeis ansiosos, tomando ansiedade logo de cara como pecado, acabou. A gente não para de pecar nunca. Então, não andar ansioso é, quando vier ansiedade, busque aquele que te traz segurança e reorganiza as suas emoções. Agora, se você não buscá-lo, significa que você não confia no Senhor como solução para a sua ansiedade. E aí é que vem o problema, porque a gente sabe que o nosso coração, ele tende a adorar alguma coisa. Então, tem gente que vai se afogar no doce, o doce virou a segurança que Deus deveria dar. Então, eu conheço pessoas que dizem assim, pastor, eu oro, mas eu só consigo me acalmar depois que eu como pudim, eu sou assim. Não, peraí. Olha o que você está dizendo. Você está dizendo que, diante da ansiedade, a sua opção, o que você está acostumado e o que você quer é buscar uma fatia de pudim em troca de ter uma sessão terapêutica com Deus através da oração. Se a pessoa é capaz de concluir isso, ela tem que pensar assim, Senhor, eu estou pecando. Vamos voltar para o Jesus no Getsemane, ele sentiu aquela aflição, aquela angústia, a ponto de dizer, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a sua vontade. Ora, na nossa boa teologia, a gente sabe que Jesus não pecou. Como é possível ele dizer um negócio daquele, tomado de ansiedade, porque ali é ansiedade também, ele estava antecipando a cruz. Quem é que vai chegar para Jesus, dar um tapinha assim nas costas, se fosse no Getsemane, e dizer assim, a gente sabe que todo mundo dormiu, né, na hora, os convidados para acompanhar ele na oração se decepcionaram. Mas imagina que você está acordado lá, foi chamado por Jesus, dá um tapinha e fala assim, Jesus, a cruz não chegou, viva o presente. Viva o presente, Jesus, fica tranquilo aí, está sofrendo por antecipação, você não sabe se vai doer demais, você não sabe se vai doer. Esse tipo de, o que ele está dizendo? Creia na minha narrativa, nos meus motivos, para eu te dar descanso. Por que Jesus não pecou? Por que aquilo não foi considerado pecado, aquela ansiedade de Jesus? Porque ele foi viver aquela ansiedade junto do Pai. E ali a gente sabe que o Espírito Santo, ele ungiu o Jesus homem, né? Então Jesus homem, ele é capacitado pelo poder do Espírito Santo, né? A gente tem essa diferença teológica, né? Ele é o Filho de Deus, ele é o Filho da Trindade, tem poder como um Deus, mas o Jesus homem, ele é capacitado pelo Espírito Santo. Então, nessa conversa ali, a solução de Jesus para o seu estado foi buscar ao Pai, e não resolveu o sofrimento, mas permitiu ele lidar com a angústia e ter o resultado ou a maneira de lidar mais adequada para ele enquanto filho de Deus, que era, seja feita a sua vontade. Se eu disser outra coisa aqui, eu estou elaborando aqui, não há isso na Bíblia, mas eu estou me colocando no lugar. Se eu dissesse naquele momento, eu desisto, como foi sugerido por Pedro, né, pouco tempo antes, né, a ponto de Jesus falar, arreda de mim, Satanás, né, fica quieto, Pedro, você está falando com outra narrativa, a narrativa de Satanás, que eu não preciso morrer, que eu não preciso ir para a cruz. Então, a forma de lidar de Jesus não foi para dopá-lo. Então, Jesus não estava procurando uma dopagem medicamental para fazê-lo ficar aéreo e insensível ao sofrimento. Ele queria encarar o sofrimento com Deus. Às vezes nós conseguimos fazer isso procurando ao Senhor. Tem vezes que nos esquecemos de buscar ao Senhor. Então a gente passa a lançar mão de outras coisas. Fundamentalmente, isso é pecado. Porque senão, Daniel, e na igreja tem muito isso, a gente começa a encarar qualquer manifestação de ansiedade como pecado. Aí a gente começa a censurar as pessoas na igreja por causa disso. As pessoas perdem coragem de falar sobre isso na igreja. Então elas passam a recitar promessas e versículos bíblicos para demonstrar que não estão ansiosos. No fundo está ansioso,
no fundo está quebrado e a igreja passa a viver uma hipocrisia por uma má compreensão. Então, ouçam Paulo, vejam o exemplo de Jesus. Quando alguém na sua igreja voltar e aparecer assim, eu estou ansioso, não fala assim, se arrependa do seu pecado. Convide para se aproximar de Deus, para reorganizar as emoções. E aí, é tudo relacionamento. A gente tem um outro problema também. A gente encara como um encontro pontual de serviço do McDonald's. Eu fui e dei o dinheiro, que é a oração, e a leitura da palavra. Em 2 minutos tem que sair meu número 1 com batata frita e Coca-Cola. Não é assim. Às vezes Deus estende a jornada. E você se mantém na companhia do Senhor naquela jornada. E aí vai produzir. Às vezes Deus faz assim, que são aqueles testemunhos maravilhosos. E aí eu orei, no final da oração estava pacificado. Deus sabe como conduzir a gente. A gente faz isso com terapia. O terapeuta chega lá e fala, olha, a gente vai precisar de várias sessões. O cidadão vai e participa. Por que não é assim com Deus? A adversidade sem Deus vira tormento. Exato. A adversidade com Cristo, você passa numa paz que excede todo entendimento. Você muitas vezes não está livre da luta, né? Mas você passa na confiança de que há um Deus que está cuidando de você em cada instante. Perfeito. Né? Perfeito.